Que isso? Beleza. Caraca. Vamos lá. Ó, o dia vai ser cruel, hein? Já vai abrir no meio do enrosco aí, ó. Esse é o diário, tá? Vamos fazer as marcações primeiro no diário. Diário, máxima e mínima. E aqui agora a gente procura algum ponto de interesse aqui. Deixar essa mínima que ninguém rompe. O topo do dia, lá do lado de trás, topo máxima. Deixa eu ver se esse rompimento não foi testado, beleza? E aí, só lá embaixo, né? Posso marcar esse cara aqui, né? Foi o cara que tentou jogar para cima. Eu acho que tá bom, aqui no diário tá bom. Vamos ver no 60 como é que tá isso aí. Ó, no 60 a gente já tem um magrelo aqui. Vou trocar essa cor. Finalizou com esse carinha aqui. Marco o máximo e a mínima dele. Esse rompimento ele foi testado. Marcar esse fundo. Que foi... Marcar esse cara aqui, né? Aqui deu praticamente coincidência. Posso marcar o doji, tá bom. Senão vai ficar muita linha lá. Eu vou ter que ficar voltando aqui para ver o que é. Vou voltar o menino aqui. Deixando 2 por enquanto. E vamos esperar aí. Deixa eu trabalhar. Vou dar uma analisada aqui que está acontecendo aqui no 5. Trazer a boleta para cá. Cinco minutos fez uma pernada, retraiu. Veio nesse novo 50 aqui, está trabalhando bem nele aqui de novo, né? Então ele fez essa retração para jogar, agora ele tem que ganhar esse ponto aqui, porque se não ganhar, tende a voltar lá para riba. Então vamos esperar esse candle aí. Ver se tem algum ponto de apoio aqui. Ô, Diego, Oi. deixa eu fazer uma pergunta, cara. Você acha que é um processo natural, assim, depois que o cara virar a chave, assim, ele ir procurando, assim, operar mais em tempos macros? É porque, assim, eu tô vendo, assim, uma tendência, assim, desse pessoal que faz vídeo. Você, o próprio Leandro tá aí, o Maza, tipo, abandonando, assim, não abandonando, mas tentando buscar mais esses tempos macros, né? E deixando de lado 2, 3. Sabe por que que é? Porque você vai ver que todo início a gente quer clicar muito, não é clicar muito, quer pegar trade em todo lugar, quer estar dentro da operação. E com a maturação, cara, você vai ver que a gente vai querer cada vez menos isso. A gente vai querer se expor cada vez menos. Então a gente vai querer entrar pouco e pegar muito. Ou seja, entrar em boas operações para que ela já pague o que você tem que fazer no mercado
e você não precisa ficar se expondo tanto. Então, eu acredito sim que seja uma naturalidade isso ir acontecendo com o tempo. E eu falo por experiência própria, porque eu era um cara que eu achava que eu nunca ia conseguir usar esses gráficos que hoje estão aí na minha tela. Eu, sinceramente, cara, se vocês pegar os meus primeiros vídeos, eu usava só o de 5 e deixava o de 60 para saber os pontos. Depois veio o 2, usei muito, 2 minutos, mas aí eu comecei a estudar muito mais esses aqui para tentar buscar o quê? Operações em pontos interessantes para que elas já, com aquela operação, talvez eu já Amém? conclua, né? Então eu acredito que sim, tá? A gente sempre está buscando tentar operar menos e ganhar mais, né? Mas você acha assim que para o início, assim, esses tempos menores também ajudam? O que você acha assim? A Cara, gente já fala. eu acho que ajuda, ele ajuda. Só que você tem que usar esses gráficos com sabedoria, porque muitas vezes para o iniciante esses gráficos é um problema. Ele começa a enxergar a operação no gráfico menor, e aí, além de usar o gráfico maior para que ele tenha essa confluência, né? Para que essa operação seja mais saudável. Porque se ele não entende que a operação que ele está fazendo num gráfico muito micro, o possível alvo dele pode estar na cara dele ali e ele fica na expectativa de o preço andar mais. Então é isso que vira problema aí para o cara que entra e já olha, vai direto para o micro, né? O micro que eu falo é no 1, no 2, no 3 até. Isso. O Não, gráfico perfeito. operacional não muda. Para mim é o 5. Se todos os outros aqui, ele pode estar falando alguma coisa, mas eu preciso, a minha confirmação é aqui. Se não tiver num ponto interessante para mim no 5, não tiver respeitando alguma região ou um padrão que eu gosto de fazer, não tem operação. Então ali é para eu entender aonde ele está batendo, o possível alvo que ele pode buscar, e aqui tem que me dar esse respaldo, né? Tem que fazer com que gere a minha operação de fato. Então, eu estava até falando ontem na pessoal que a gente estava fazendo uma aula que a gente operou só os 5. Por quê? Cara, se o cara não entender o gráfico que ele opera primeiro, como é que ele vai colocar 1, 2, 3 gráficos na tela? Não faz sentido, tá? Então, Uhum. estudem, dominem de fato o gráfico que você opera, seja ele 5, 10, não sei qual que o cara está operando, né? E aí depois você vai acrescentando, você vai ver que naturalmente vai começar a fazer sentido. Igual fez para mim aqui. Eles foram aparecendo, tanto que você mesmo falou, você foi vendo que foi começando a aparecer esses times, né? Por quê? Porque eu não dominava. Tem replay aí meu que você vai ouvir eu falando, cara, eu não entendo nada desse 15 minutos. Ele mais me confunde do que me ajuda. Hoje, se eu não olhar para ele ali, ele me dá uma confirmação, talvez eu não faça a operação aqui. Então é tudo questão de você colocar ele ali, fazer com que ele te auxilie e não te atrapalhe, né? Mas para isso você tem que sentar e estudar aquela confluência, né? Ele tem que fazer sentido para você. Enquanto isso não acontecer, não faz sentido você usar. Ah, bacana. Eu me lembro a primeira vez que eu vi seu replay, Diego. Eu não sei se você se lembra disso, né? Provavelmente não, porque é muito replay que você faz. Mas teve um replay que você fez que eu falei assim para você. Você tinha o 15 minutos na tela, só que você não olhava muito para ele. Sim. Aí eu falei assim, Diegão, o alvo é lá em cima. Sim, é esse replay mesmo, que eu lembro certinho. De ter falado, cara, esse 15 aí eu olho, mas nossa, não faz sentido nenhum para mim. Aham. O alvo é lá em cima. E foi lá em cima no alvo do 15 minutos, entendeu? Porque eu tinha Exato. colocado mais abaixo. Eu falei, Aham. não, o alvo é lá em cima. Porque muita gente, cara, pensa mais em clicar, né? E, tipo Isso, assim, não pensa em clicar numa possível maior operação, né? isso. A diferença é isso aí, exatamente. Então, para você ver, hoje em dia, eu tenho 5, 10, 15, 60, 30 e 3 minutos na tela. Eu já estou começando a olhar para os 60 de uma outra maneira, cara. É, Tipo, hoje o Candle 2 de 60 minutos falhou o topo. Eu olhei para ele, mas só que eu já tinha encerrado a operação. Eu falei lá no aham. grupo, pô, costuma ir lá no fundo. E foi no fundo.
Entendeu? Pela visão macro, a gente já sabe o que vai acontecer. Só que a gente precisa reduzir os tempos para a gente entrar na operação. Isso aí. Entendeu? Mas a visão sempre vai ser macro, cara. O micro serve exatamente para você pegar talvez o melhor ponto possível daquela operação. Nada além disso, né? Você não vai fazer uma análise de alvos nele, ele não tem esse intuito, né? É só aquela região para você diminuir o seu stop, para ficar bem interessante ali o seu ponto de entrada, para você não passar calor. Diego, Bateu. Oi, pode falar. eu posso elaborar um pouquinho aí a Pode respeito falar. disso? Uhum. Eu sou aluno do Ariel, e o Ariel é o seguinte, ele pede para a gente sempre olhar o macro. Aí Sim. o amigo falou aí que o Kendo 2 de 60 minutos falhou. O que o Ariel nos indica? Ele fala assim, olha, quando dá uma quebra de Fibonacci, ou falha topo, ou falha fundo, no tempo, falha topo, fundo, né? Aí você vai a favor do macro. Certo. Quando termina o macro, você vê uma quebra, aí você entra nos time menores para poder ficar uma operação de stop curto. É isso que o Ariel Exato. nos indica. É isso aí. E, cara, assim, eu ouvia isso, eu não gostava, cara, não gostava, porque como eu não dominava isso, eu falava, não, eu não vou mudar, eu opero 5, consigo fazer as coisas no 5. Só que, cara, aí você consegue, muitas vezes eu tomava um stop e sinceramente, eu não entendia, eu falava, ué, mas o 5 tá me falando isso, por que que deu ruim? Foi aí que eu falei, cara, eu vou tentar ver o que de acho está acontecendo no gráfico maior, para ver se consigo evitar esse tipo de movimento e não entrar mais errado. E aí foi onde eu teve essa viradinha, né? Falei, cara, tá, se eu tivesse visto isso, eu não cairia nessa possível pegadinha. Então é onde eu comecei a adotar. E realmente faz todo sentido, né? Com certeza, cara. Eu acho que eu ainda não falei para ninguém isso, mas eu tô tentando uma forma de colocar o 10 minutos como o meu principal, tá? Ah, é? Eu Eu lembro tô que tentando. quem ficou estudando muito isso foi o Damasceno, o Júnior. Ele operava 10, só 10. É, então, eu tô observando que o 10 minutos, cara, é sensacional, cara. É sensacional. E o stop não muda muito para os 5 minutos, não. Show. Tem um cara Entendeu? que eu sigo lá no YouTube, como é que é o canal dele, cara? Ele só opera 10 minutos. Cara, é sensacional. É que eu não sei o operacional dele, mas me parece ser relativamente igual ao nosso, porque eu não vejo mais nada na tela, a não ser o próprio gráfico, que é o Trader do Zero. Depois vocês dão uma olhada lá. Ele só opera 10 minutos, só que os alvos dele é tudo tipo assim, 10 para 1, 15 para 1. Tem uma saga dele lá, o stop dele é 100 pontos, cara. Ele buscando 1.500 pontos. É uma coisa absurda. É muito Uhum, legal. Aí é um trade que ele faz no dia, cara. sim. Eu tô começando a pensar nessa possibilidade aí, mas tem que estudar muito, né? Mas tô começando a pensar nisso, cara. Pessoal, boa noite a todos aí. Boa Ô, noite. Diego, Opa. ouvindo vocês falar sobre isso aí, cara, eu tô na correria para mudar isso aí. Por exemplo, eu teria comprado nesse Kendo 2, teria vendido no 3, comprado no 4, vendido no Eu 5. sei. Cara, eu Então, sou, como diz o Ariel, 5 minuteiro mesmo, sabe? eu falei Stop, muito, eu falei muito isso, cara. Eu falei, não vou olhar, rapaz, eu sou igual eu falo, eu sou 5 minuteiro também. moço, é difícil, viu? Eu sei. Mas eu tô na luta. Isso aí que o Leandrão falou aí, cara, para mim isso aí tá na minha mente. Inclusive, eu já tô com alguns amigos estudando isso aí. Gráfico de 10 minutos, 15, nos 60, aí sim a gente entra pelos 5 minutos. É isso, porque você percebe que, tipo assim, ó, isso aqui, ó, não faz sentido nenhum quando você olha que só é isso aqui. É um simples rompimento de fundo, voltou para testar, para cair. Pois é.
Cara, quando a gente olha esse 10 minutos, esse 15 aí, fica claro demais e a gente se pergunta, caramba, por que eu saí dessa venda, né? Então, é isso. Eu quero fazer menos, cara. É fazer uma aí, ó. Eu peguei uma aí, ó, foi basicamente pelo 15, tá? Aqui eu tinha confluência do quê? Ele devolveu esse Zé aqui, né? Eu dou muita importância para esses magrelos aqui, ó. Ficou abaixo do fundo devolvido. A análise inicial até que a gente fez no início era esse, ó. Se ele não ganhasse esse ponto, ia subir. Ganhou. Aí trabalhou abaixo, fez pullback, caiu, tá? Esse foi o motivo da venda aí. E aí de confluência aqui de suporte, eu tinha um magrelão um pouco para trás. Agora vamos ver se ele chega aí, ó. Dá esse alvo nesse último gatilho, pelo menos. Essa venda que você fez aí no Candle 5, ele falhou aí, ó, ficou abaixo dos 50%? Da pernadinha, você fala? Dessa sua venda aí agora aí? Vendeu no Candle 5 aí, não foi? Foi aqui, ó. Deixa eu colocar. Essa aqui você fala, sim? Isso. Aham. Por conta disso aí, né? Beleza. Muta aí, ô Diego, muta aí, por Deixa eu... favor. Peraí. Lembra eu, às vezes, aí. O cara tá em uma obra. Entendi aí, Diego. Obrigado, hein? Opa, tamo junto. Aí vocês percebem que, assim, não tem porquê eu ainda sair da operação. Ele não me deixou nenhum padrão de compra, nem dei alvo aqui atrás, aqui no 5, né, que é o possível alvo. Aqui no 30 ele parou no... Deixa eu ver se ele rompeu esse cara aqui. Vou colocar uma linha ali. Acho que rompeu um becinho de purga ali. Então a gente fica. Espera aí. Mas é interessante onde você deixa o seu stop, Diego, porque, por exemplo, ali, ó, tem muita gente que colocaria o stop no topo do 6, por exemplo. Então você vê, ó, ele vai lá, só pega, né? Que são dois candles. Aham. É justamente por isso, né? Eles sabem que aqui vai ter a galera que vai trazendo stop, fica lá, ó. Só ia arranhar ali, né? Entendeu? Só ia pegar o stop e descer. Ó, aqui começou a ficar um pouquinho zoado, né? Porque ele começou a demonstrar uma falha já, ó. Cadê minha linha preta aqui? Peraí. Vou ver se ele tocou o alvo ali, porque aí ficou pior ainda, né? Vamos colocar aqui, tocou. Ele deu um alvoinho ali e nos 5 minutos eu tenho uma possível falha de rompimento, ó. O 7 ele fez um micro pullback, né? Ficou abaixo do último rompimento. O 8 deu alvo e não deu continuidade nesse rompimento. Então aqui no 5 ele está mostrando uma possível falha de movimento. O que isso pode gerar? Pode gerar ou ele volta para o último rompimento e tenta cair de novo, ou se ele nega aqui, ele pode fazer uma pernada de 50 ou reversão de movimento, né? E a gente vê o que acontece nesses gráficos aqui para ver se tem alguma confluência aí para chegar a tanto, né? Mas é a região que a gente pensa numa possível compra, ou de correção, ou de alvo aqui, né? Ô, Diego, se o 8 tivesse fechado verde, ele já seria um candle de start, porque ele já deu o alvo. O problema é ele ter fechado verde e ficado abaixo aqui ainda, tá? É verdade. Porque se ele fechasse verde, já era para ele fazer o quê? Negar aqui, tá? Ele poderia ser o pega-bocó também, né? Isso, exato. Ele possivelmente pode fazer uma retração aí até essa linha rosa aí sua, pelo 30 minutos aqui. Entendeu? Porque é o 50% desse cara aqui, né? Isso aí. Ó, pelo 10 ele deixou... Ó, o 10 e 15 deixaram um possível gatilho para startar um movimento aí, né? Pelo menos tentar jogar os 50% ou pegar o 1 lá do 15. Vamos ver se ele dá um padrão mais bonito aí para mim e a gente tenta alguma coisa. Fechar negando aí, o próximo eu peço na compra. O Diego, nesses 10 minutos aí, ele só seria uma falha aí se os 5 não rompesse o 4, é isso? Ele só seria uma falha se o 5 não rompesse. Ele falha. Aqui no 10, o que a gente nota?
que ele falhou, ele foi uma falha de rompimento. O Isso. 5, ele tinha a função, né, de romper aqui para baixo. E acabou que ele... Tá, ainda falta para fechar, né? Então o 5... Ah, não, ele fechou já, desculpa. Abriu agora o 6. Então aqui teve uma falha realmente de rompimento, né? Então o que aconteceu? Que ele respeitou esse movimentozinho aqui, ó. Então ele pode jogar ainda lá na máxima do 4 pelos 5 minutos. Para concluir esse gatilho dele. Pensando nisso, a gente pode... Deixa eu zerar essa posição. Ó, tô testando a negação ali. Tá com ordem aberta ali, tá? Já vou tirar. Deixa eu só entrar aqui. Ver se ele volta para a linha preta ali. Eita. Se não voltar, não tem operação. O Candle 8, para mim, ele é importante pra caramba, cara. O Candle 8. Ele é. Ele é. Porque ele é um gatilho e ninguém ganhou ele ainda e nem testou Isso. tudo. Entendeu? Só colocar aqui, né? Meu vício da parcial, né? Ninguém tira. Deixa eu buscar os 50% desse movimento aqui. Vou colocar aqui, gatilho 1 aqui do dia. Stop aqui, eu vou deixar aí mesmo. Ele já deixou uma mínima. Se ele renovar a mínima, ele vai comer ele. Agora ficou bom. Eu posso até comprar mais um aí. Não rompeu nem o candle anterior. A gente pode anotar 50% desse movimento aqui, ó. Então, mais uma confirmaçãozinha aí. Vou arrumar aqui os contratos. E agora, galera, tem que esperar fechar, né? A operação já está montada, a leitura está feita. E aí o cara não pode ficar na noia, não. Lá no 30 ainda pode buscar os 50% do candle. Tem um monte de alvo para cima lá no 10, no 15. Aqui deu padrão de reversão, né? Respeitou o alvo dos 5 minutos aqui atrás, ó. Vou voltar aqui no gatilho que a gente está. Esse cara aqui tá em cima dele. Agora é acreditar, né? Estamos correndo um risco aí de 80 pontos para tentar buscar uma parcial de 150. Vou colocar o dobro aqui, só para ficar 2 para 1, né? 160. No 15 fez a mesma coisa que o 10 fez aquela hora, falhou o rompimento. Contra, tá tudo contra o movimento aí, fechando verde. Foi-se. Que operação boa, hein, Diegão? Demorou um pouquinho, né? Mas pagou. Explodiu aí. Excelente. Olha lá, batendo nos alvos lá, tanto do 15, do 10, já bateu os 50% do 30. Se for buscar o alvo do 30, ainda pode ir mais para cima, lá, ó, no 18.
Vamos ver aí. Deixar ele fechar. Que a gente já vai meio que enforcando o gato aí, né? Deixa eu ver como é que fechou o 60 aqui. Ah, replay. Tem que trocar aqui, velho. 60 fechou um candãozão vermelhaço aí, né? O Diego, Oi. o candle 4 no 15 minutos é um candle de confirmação, certo? De reversão. Certo. Se ele tivesse dado alvo na máxima do 3, daria alguma diferença? Daria. Daria sim. Uhum. Ele poderia estar falhando, né? Já esse movimento. Poderia jogar para baixo de novo, né? Ou pelo menos buscar um novo 50 para voltar para subir aí. Beleza. Caraca, olha o tamanho do... Deixa aqui atrás dele. Ó, se o... que acabou de abrir, né? Passar essa igrejinha aí, fica bonito, viu? Deixa eu ver por que isso aqui tá caindo, subindo desse jeito. Tem um fundo aqui, né? Acabou que a gente tinha esse movimento. Fez pro back. Foi como se fosse uma falha de FIBA aí, pode jogar para cima de novo. Pode vir aqui, ó, buscar esse alvo aqui, ó. Que é essa região de 50 de novo, do 60 minutos. Diego, Oi? você comprou esse no 13 ou foi no 12? Eu comprei foi no Ou antes? 11. 11? É, Na hora que ele viu ali no é. 9 ou 10 ali, essa do 15 15 deve ser, né? Do Isso, 60, é exatamente. isso? Isso, foi a hora que ele... Como teve a negação, ó, ele veio para baixo, eu comprei nele. Aí a hora que esse cara fechou, eu comprei mais, porque respeitou esse movimento aqui, ó. Aí, Diegão, você olha pro 5, né? Agora olha pro 10 aí, rápido. Nossa, bicho. Deixa eu tirar o negócio do Que, zoom. que diferença, cara. Por isso que eu tô Caraca. falando, entendeu? No 5 tu vê, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 candles no mesmo lugar, cara. O 7, 8, 9, 10, 11, 12. Limpa, né? Limpa demais, cara. Limpa demais. Tá doido. E querendo ou não, dava para comprar nesse também, né? Se você assumir o Uhum, stop, né? Se assumir o stop, dava para comprar. sim. Nossa, já tá buscando alvo mesmo lá em cima, no topo lá. Já vai estar batendo no 11, possível alvozinho aqui, no 30. Tem o 2G. Opa, deixa eu marcar aquele 2G ali. Vou marcar esse cara aqui. Aí, galera, foi isso que eu falei, ó. Quem que não quer pegar um trem desse aí, fechar o notebook e, sei lá, ir passear com o cachorro? E foi, Agora mano. ele chegou, agora ele chegou num ponto importante aí. Possivelmente ele pode dar uma falhada de topar e vai dar oportunidade de venda. Possivelmente. Espera lá, ó. Uhum. Deixa eu voltar 400, 800, 400 pontos? Aqui, aqui protege mais um pouquinho, né? Essas horas que a parcial, eu reclamo dela nessas horas que me deixa no trade, que eu fico doido, né, de alegria, porque teoricamente sairia por aqui, ó.
Se fosse para sair com tudo, né? E aí não vejo outro modo de entrar num trade desse aí que se não pegou lá embaixo, que jeito que entra aí? Só se você for descarrado mesmo, apertar o botão e... Deixar aqui no último rompimento. Já tá chegando lá. É topo em tudo quanto é gráfico, né? Colocar o alvo lá. Isso. Bem. Hoje eu fiz isso lá no pregão, de deixar o alvo lá, e o meu stop estava mais ou menos aqui, assim, né? Já era stop gain, né? O preço chegou aqui, assim, não deu alvo, foi lá, me tirou e fez isso. Acontece É, muito. porque Acontece muito. eu não sei se você pensa da mesma forma, Diegão. A gente tem conversado aí, mas a gente opera um pouquinho diferente, né? Sim, sim. O 94 para você, ele é um gatilho, concorda? Sim. Quando o 16 entrou dentro do candle 94, Vai para a máxima dele. vai para a máxima dele. Se Uhum. esse vermelho aí, ele não pode fechar vermelho do jeito que ele está, aí, senão ele vai no topo. Agora, se ele fechar verde, fechou aí um doji, né? Pode ir ainda, né? Pode. Vai Não, no 2G é topo. foda, né? Olha lá, tá indo primeiro para a máxima, agora ele pode buscar a mínima. Cara, só que para ele negar aí, cara, eu acho difícil. Só se você estiver dando algum alvo ali no 30 minutos ali, pera aí. É um pouco mais para cima. Se ele for buscar o 1 ali, é um pouco mais para cima. Mas a gente entrou numa região crítica, né? É. Olha lá no 15, lá, ó. Ele já chegou ali nos fechamentos, né? No levelzinho. Uhum. Então tá rebolando aí. Vamos esperar mais esse aí. O 2Gzinho já violinou a máxima. É. Possivelmente vem aonde, né? Uhum. Acabei de falar que aconteceu isso, vai fazer de novo. Uhum. Hum. Porque esse candle 15, ele é mega importante, cara. Foi ele que rompeu o movimento, concorda? Certo. Esse movimento de consolidação foi ele que deu esse volume aí para romper. Certo. Então, se ele entrar para dentro desse 15 aí, Não entrou não. para mim já ficou complicado, mas não entrou. Então, ainda há possibilidade de subir. Ele podia te tirar e subir. É. Não ganhou 2G, pelo menos, ó. É. Espera aí, ó. O 15 fechou rompendo. Deixou um movimento ali que pode ainda jogar o preço um pouco para cima. Sim. O 10 ainda pode ser um... Olha lá, acho que vai pagar. Agora torcer para romper aí, ele não pode mais voltar, não. Tem que Pelo romper, 30 pô. já entrou no movimento aí que pode jogar para baixo, né? Vai Respeitou o pagar. topo ali. Pagou. Beleza. Viu? Uhum. Geralmente, quando ele entra para dentro do gatilho, cara, ele paga o topo dele, pelo menos. Uhum. Geralmente. Ele não tinha pagado ainda, né? Beicinho de pulga, mas não pagou. É. Agora é guarda. Tá na região de topo. Vamos ver se... O que eu fico pensando aqui, galera? A gente já começa a estruturar uma possível operação de que forma? Ou ele vai ganhar, vai vir testar e continuar, ou ele vai jogar para dentro, vai negar o movimento
fazer possíveis pullbacks até aqui, para depois subir ou quebrar o movimento. Aí já consegue a montar uma possível estruturação do preço. Como ele trabalha em ondas, vai ser sempre isso aí. Se ele está rompendo o topo, ele tem que se sustentar acima desse topo para continuar o movimento e seguir a teoria de Dow, né? Rompimento, rompe, testa, vai. Caso ele não se sustente em cima dos topos, ele volta, faz isso aqui, bate no 50, ou ele volta para lá, ou ele quebra o movimento, continua. E aí quem vai falar isso são os candles e os pontos de paradas que a gente tem, para a gente ter boas operações nos pontos adequados, né? Esse ponto aí, galera, que é um ponto que eu estava falando de você ficar ligado, né, nos gráficos maiores, né? Porque a gente tem o que aqui no 5? Rompimento de topo. Então, por exemplo, aí fecha um candle aqui, acima, confirmando, dá compra. Fica ligado, né? Porque lá está trabalhando ainda. Isso aqui ainda pode ser violinada para voltar a descer. Então, são os pontos que a gente aguarda para não cair em situações que o 5 pode colocar a gente em situações ruins. Que nem ali, ó, no 30 minutos. Se você olhar no 30 minutos, esse aqui no 4, ele tem que ganhar para cima do candle 16. Entendeu? Sim, Porque sim, exatamente. o 3 não entrou dentro dele, Isso. não ganhou. Ele já testou o topo, agora tem que ganhar. Se não ganhar, ele faz a retração dele. Entendeu? Show. Uhum. O 10 acho que confirmou também. Deixa eu ver aqui. Boa tarde. Boa tarde. Fala, Carol. Cheguei tarde. Nada, tá meio caminho. Eu disse, meu Deus, já está no candle 18. A gente só vai até os 113 hoje. Tá usando esses tempos maiores também, Diego? Tô assim. Esperar o de 15 fechar, falta um minuto. O de 15 fechou bem rente. Não ganhou o topo, porém fechou bem rente. Ele ganhou foi o 30 e esse gatilhão aqui. E aí, Leandrão, dá compra aí? O Diego, ele chegou a testar esse candle 8, 7 aí, chegou a testar o 24 lá de 15 minutos? 8, 24. Não, acho que não. Chegou não. Tá bem mais pra cima. Mas bem observado, né? Pode ser que dê algo lá em cima ainda, né? Como é que tá o 60, será? Vamos ver. Tá naquela região ali desse topinho do 8 aí. Falta 10 minutos para fechar, já tá violinando. Quase comprei esse candle 22 aí. O fechamento do foi o 15, fechou bem em cima. Não rompeu, na verdade, foi uma falhinha. O de 10 eu estava imaginando uma possível, já que ele rompeu, fazer isso aqui, né? Também já me deu uma falhada aí. Diego, Oi? ali no 15 minutos, tá? Que foi colocado aquele maninho no topo do 31. Certo. Isso. O candle 7, ele não violinou, ele fechou abaixo dessa linha ou ele fechou bem em cima dela ali? Não, ele fechou abaixo. Dá para ver pelo 5 aqui, que é o fechamento desse candle foi junto, né? Tá ganhando para baixo. Ah, tá. É por isso que eu tô esperando alguma coisa aí, porque ali ele falhou, né? Eu tava vendo Entendi. compra no 5, mas aqui é como se estivesse falhando o topo. No 10 também ainda estava mostrando uma possível continuidade, agora que já está quebrando tudo aí. Então vamos ver como é que fecha esse movimento, que aí a gente começa a ter uma direção melhor. Certo.
Porque se começar a fechar devolvendo no 15 e aqui já falhar no 10, aí eu já começo a pensar e procurar venda aqui no 5. Vai depender do fechamento do 8 agora aí, né? Vocês não podem apavorar, galera. É achar que tem que estar dentro de uma possível operação, que ele vai embora sem ser. Pode ter certeza que muitas vezes aí ele volta. Ó, aqui, ó. Aí, ó, pronto. Para baixo aí ele vai andar ponto pra caramba, né? Porque subiu liso. Sim, se ele subiu liso, exatamente, pode ser liso aí. Agora tem que esperar aqui o 5. O que eu tenho que esperar? Oportunidade. Porque ele acabou de mostrar para mim que vai cair aí. Pelo menos uma boa correção. Olha o jeito que fechou lá o 10, o 15, todos eles, ó. O 30 já fechou, o 60 já fechou abaixo do topo. Abaixo do 4 ali. Então a gente tem uma bela uma confluência gráfica aí para a gente buscar uma operação boa, né? Vamos ver aqui no 30 aqui. Como é que tá isso aqui? Aí, ó. Falhou o topo de novo. Já fechou outro candle negando. Olha lá, ó. Você vê ele na o 2Gzinho ali. Vai. Por que tem que velinar lá? Porque ele já velinou a mínima, tá? Eu dou um pouco de importância para isso aí. Ela já violinou, mas não muito, né? Não sei se chegou a velinar aqui. Violinou. Velinou? Acho que velinou mesmo. Muito sutil, né? Muito sutil, ainda nem deu para ver. Achei que ele ia nessa linha amarela aí. Que a minha tela Pronto. é grande. Agora testa, vai. Se testar amarelo e violinar ela, vai ficar gostoso. Pronto. Ô, Diego, Oi. é a Carol. Oi, O que Carol. eu pode mais falar? tenho errado é isso aí, ó. O quê? Tipo, a hora de entrar, ele me pega e vai. Eu não estou errando tanto mais assim, tipo, se eu vendo é porque era para ser venda, se eu compro era para ser compra, mas às vezes o teste ali, ou o momento certo, quando ele já está descendo, daí eu vou vender, Você vende bate tarde demais. antecipado, né? Ó, se ele voltar lá, bate de novo, tá, galera? Deixei o stop meio curto aí, ó. Agora que ele tá violinando para valer, né? Vou vender de novo. É bem isso que acontece. O problema tipo assim, esse ponto aqui, para mim, o teste era dele, né? Não acreditava que ele ia ter que buscar lá em cima, mas tá aí, é o risco que a gente corre, né? Porque o 10 aqui era no rompimento, ó, já estava aqui embaixo. No 15 era o ponto de negação. Então ele foi lá de enxerido. Mas eu também podia ter deixado um pouquinho mais para cima esse stop, né? Na mínima era o 24? Oi? Alvo? Isso, o primeiro alvo, né? A parcial, no caso. Primeiro alvo ele tem que ganhar lá. Hein, Diego? Oi? Ele veio pagar a 50% do candle 4 ali, ó, do Ariel. Do 30 minutos. Isso, foi mesmo. Exatamente. Por isso que eu falei que ele ia na linha amarela. Só que essa desgraça... O que é o problema? Esse cara aqui, ele já tá vindo lá do topo, né? Aí eu não boto tanta fé que ele vá pagar esse Ariel nesse ponto. Mas tá aí, né? A gente acaba... Ainda mais se vocês viram o estudo do Alisson lá, quando ele vem de alvo, muitas vezes não vai pagar, viu? Eu comecei a ver, mas você foi fazer a live, aí eu parei. Vou voltar lá depois. Ô, Diego, boa noite, cara. Quem fala é o Vitor. Boa noite. Ó, no 10 vai jogar para cima de novo, galera. Pode falar. Boa noite a todos também aí. Então, cara, eu queria tirar você. Esse candle 24 no 25 minutos é um pullback, né? O segundo candle, né? O 24 do 5. Acho que ele deu um alvo também nos 50 aí, não deu? Aí dessa fibra de baixo, né? Tem até ele. Sim. Aí eu tenho uma dúvida que eu tenho, cara. Tu considera ele já como primeiro toque? No 50%, o segundo toque é o 25%, o terceiro toque é o 26%? Para mim, o segundo toque foi no 26, ó. Por quê? Ele deixou a mínima, a nossa
a nossa nova mínima, certo? Certo. Então, o meu 50% desse movimento aqui não foi testado. E ele está bem ali na mínima do 21, ó. Eu usaria esse cara aqui como referência, certo? E Certo. aí, com o fechamento desse, quem vai testar é o 25. Ele testa, fecha abaixo, o que habilitou eu fazer essa venda no segundo teste do 50, com o toque de novo, no segundo toque. Tá. Então, o mais confiável mesmo seria no próprio 26, onde a gente bateu mesmo. Agora, ele não ter caído também gerou um problema, tá? Porque era para ele ter deslanchado aí. Por isso que agora ficou nessa lenga-lenga aí, ó. Cai, não cai. Mas enquanto estiver trabalhando abaixo disso aqui, ó, eu vou ficar. Certo. O contexto está indicando E queda, é né? isso, exatamente. Não, meu contexto não mudou nada, 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 nada. Ele pode estar enrolado aí, não tem problema. Mas aqui para mim ainda continua a mesma visão. Nada se alterou. O lance aqui que esse fechamento do 10, ó, é isso aqui que está acontecendo. Ó. Ele vai tentar buscar pagar os 50% dele. Então é o risco que eu estou correndo. Certo. Beleza, cara. Valeu aí. Opa. Diego, você costuma usar essa lógica aí de, por exemplo, o 26 deveria ter descido e rompido, né? Ele não fez. Por esse caso, então, o 27 deveria ter subido, o que também não aconteceu. Nesse caso, então, você entende que o 28 aí tem que descer? Sim, poderia adotar essa lógica. O grande lance desse tipo de leitura, de um sobe, não desce, um sobe, não desce, é justamente onde ele fecha, tá? Porque muitas vezes, por exemplo, vai acontecer caso que esse cara aqui, ele tinha que subir. E aí o fechamento dele foi já aqui em cima. Aí o próximo ele tem que subir, mas ele já vai estar dando alvo, né? Onde ele, do que é uns 50%, e aí ele desce. E aí você fala, não, mas ele tinha que subir, mas pera lá, ele já estava no alvo dele, como é que ele vai subir dali, né? Então, só cuidado com esse tipo de leitura de sobe e desce, que pode dar esses viés, né? Mas sim, eu vou lendo mais ou menos nessa pegada aí. Eu gosto muito disso, mas eu tenho que treinar mais. Às vezes eu me atrapalho bastante com isso aí. Valeu, hein? Não. Ô, Diego, Oi. esse range que ele está aí agora, tá? Ele é um momento que, assim, às vezes ele fica um tempo aí fazendo isso daí, ele vai e volta, tá? Antes dele realmente chegar e cair. E algumas vezes, antes dele cair, ele vai lá e rompe até o 26 para depois cair, né? Certo. Você já percebeu esse tipo de movimentação no mercado? Por que acontece isso? Em que momento acontece? Eu sei que ele faz isso justamente às vezes para pegar liquidez, para cair sozinho, né? Ele tirar a gente do jogo e fazer o movimento. E agora, eu não sei te falar assim, vai acontecer isso aqui ou não vai. Para mim, eu vendi acreditando que ele fosse deslanchar, né? Fosse cair dali. Mas talvez por causa dessa subida, geralmente quando ele faz um movimento muito brusco, ele entra no estado de lateralidade. Então pode estar sendo o caso aqui, uma distribuição, uma coisa nesse sentido, para fazer o mercado ou descer ou jogar para cima de novo. Então, porque assim, ó, eu estudei Elliott, né? Comentei com você já, né? Aí existe em Elliott uma resposta para isso daí, né? Mas eu queria entender dentro desse nosso operacional de agora, por que acontece essa trava aí, entendeu? Tipo assim, agora, ele pode romper o 25 e cair como todo mundo já acredita que seria o correto, né? E o esperado, mas ele pode romper agora o 25, violinar o 25, na verdade, voltar, violinar o topo do 26 para depois cair, entendeu? Sim, Não estou dizendo claro. que é isso que vai acontecer, mas Não, que sim, a gente sim. vê acontecer, né? Voltei. Perdi muita coisa aí. Você só entrou nas melhores partes, né? Porque estava embaçado até agora. Ah, que bom. Um amigo que perguntou aí, fez a confluência com o Edit aí. Tá me ouvindo aí, Diego? Tô ouvindo. Eu acredito que aí seja uma onda 4 aí. Uma onda 3 aí, de impulsão, a 4 é uma onda corretiva. Não sei nada disso, não. Então eu não vou nem falar nada, porque eu não entendo.
Diegão tem que confirmar lá abaixo do 13, Diegão. Confirmando é top. Abaixo 13 do 10, 13 do 10. 13 do 10. Sim, sim, beleza, show. Aí Ô, faz assim, Leandrão, confirmando, Diego. Ele vai pegar lá no 12, será? Vai buscar lá? pode ir. Tem que parar. Se ele não parar aqui, né? Eu vou colocar parcial ali, ó. Agora eu já rompi, né, galera? Ó, por que que eu tô mais seguro? Eu acabei de fazer um rompimento de fundo ali de baixo. Lá o Leandrão falou de romper o 13 e já foi embora, ó. Deixa eu ver. Rompeu o 13 e o 10. Lindo. Lindamente. Todos os gatilhos de alta aí, né? Uhum. No 30 também rompeu, teve rompimento daquele cara ali. Pode estar testando para fazer o derrete aí, ó. Vou colocar no 0 aqui. Voltar isso tudo na minha cara, eu vou ficar bem chateado. Ah, não pode, né? Só que ele, no 15 minutos, acabou de abrir também, né? Porque esse 5 aí de 5 de 15, ele é gatilho, não é? Não dá para ver porque não tá a tela. O 5 de 15. Ah, tá. Peraí, tá lá embaixo. Não. Não Só é. que ele é o Kendo que rompeu o movimento aí. Ele é importante também. Mas ele foi devolvido já. Yeah. A máxima dele, né? Uhum. É. Essa hora aí é a hora de acrescentar contrato, quando ele vai fazer esse É. pullback aí? Então, esperar aí, né? Porque ele, querendo ou não, ele fez negações ali, né? Esperar aqui. Pode ter azedado. Aí eu vou ficar chupando o dedo aí com 5 pontos, ó. Ele também fechou dentro de 30 minutos, do 5, do fundo do 6. É, do 25 ali, ó. É. Tá devolvendo mesmo. No de 10 já tá quase que. Ele tem que fechar abaixo do 28. Fechar abaixo do 28 fica bom. Nossa, vai tirar mesmo, velho. O 10 para mim não tinha que fazer isso, não. É, pois é. Filha da mãe, né? Ó, O 10 juro para que eu mim. Ele já está rompendo a região de 50, né? A região de pullback já indo pro topo. 10 minutos, 15 minutos. É, galera, esse tipo de movimento não é um movimento que eu espero, né? Vai fazer o quê? não Ele tive fez nada a ver tudo. com isso, hein, Diego? Fez tudo que ia cair. Culpa Ó, do se ele fechar abaixo Fabrício. do 29, eu vendo de novo. Culpa minha, Renato. Deixou voltar 700 pontos. Falar aí. A coisa mais linda seria ele fechar verde. Ah, não. Abaixo do 29, que Já aí rompeu. ele mata. Isso Rompeu que eu 31 aí, queria. ó. Deu rompimento, né? Ficou abaixo dos 50, mas ficou acima de todos os pontos de parada. Pô, mas que mancada, hein, que ele deu essa daí. Tava achando que ele ia descer liso, igual subiu Pô, também, na né? de primeira, né? Botei parcial de 500 pontos. Mas, sinceramente, não entendi por que o 10 foi lá em cima, não. Não entendi mesmo. O Fabricião aí, ó. Ele tinha acabado de falar que o preço costuma fazer esse tipo de movimento aí só para tirar a gente. Acabou que fez, né? Cara. Olha lá, ó. Ele foi de sacanagem mesmo. Safado, velho. Ficou ruim pra mim. Puta, Fabrício, que boca, mano. Caramba. O cara é amigo do Eliote, meu. Ele falou que ia fazer isso, fez, velho. Nossa, que zoado, mano.
Não, Não, é mas porque é, assim, ó, é tão lindo quando você pega aquela operação que, igual você pegou a Vai primeira, né? liso, né? O negócio vai lindo, cara. E eu, assim, ó, faz tempo que eu tento entender qual é a movimentação que dá essa pernada lisa, sabe? E aí você vê, ó, agora, pô, olha o quanto ficou enrascado. Pô, na hora que você entrou na operação, você não, de boa, tal, mas eu já estaria sofrendo pra caramba ali, porque ele foi, voltou, né? Positivo, negativo, Aham. e o negócio não deslancha, cara. Então isso daí é terrível, né, cara? Aí o judia, né? O cara fica preso na posição que ele tá ali, não sabe se vai, se não vai. Ou ele já Não, zera e para o sofrimento dele, que ali ele vai estar sim, sofrendo, né? daí vai. É isso, exatamente. Parece que o mercado espera você apertar o botão do zerar e vai. E outra, e tem outro detalhe também, tá, Diego? A gente está conversando aqui e tudo mais, mas assim, detalhe, a gente está em grupo, está conversando tudo junto e na velocidade 3. E sozinho, Isso. viu? O negócio parece que Querendo não ou não, vai. ó, a gente entrou, foi aqui. Foi 5, 10, no 15 minutos, depois de 15 minutos ele começou a ir a favor, né? Porque até então ele só foi Sim, contra. só contra, exato. Na velocidade 3. Exato. Diego, Oi, você pode, por favor, colocar os 120 minutos aí, fazendo um favor? pra já, meu amigo. Vou colocar nesse gráfico mesmo. Calma aí. Ó, 120 pode vir buscar aqui, ó. O gatilhinho que seria quase 50% desse candle verde, então tem alvo lá para baixo, ó, 130 e 90, tem a marcação direitinho lá. O problema é entrar agora, né? Como é que eu entro agora? Eu ia falar que o 120 tinha alvos aí para buscar, mas não, já tinha testado todos. E ele ficou abaixo, que é o do fundo aqui, desse cara. Testou de novo, deu a venda lá. Vai buscar esse alvo aqui, ó. É quase que certeza. E eu tô como? mas já tá perto do alvo também, né? Chupando o dedo, né? É aqui, ó, no 130 e 90. Quantos pontos tinha dado? Nossa, tu foi muito imprudente também, né? Deixa eu ver Deu aqui. uns 700 pontos quase. Já entrou Você aqui. chegou a ficar 2.200 e pouco, Ah, não foi tanto ponto, não. viu? Não, mas você já estava com 2.000 e quase 300 Ah, já. tá, na boleta, né? Isso. 300 pontos. É, porque como ele entra com 3 contratos, aí é 200 e pouco vezes 3, né? Aí vai dar mais ou menos 700 pontos. Mas espera aí, galera. E na real, você está entrando com 3 ou tá É, aumentando a mão? não, o máximo que eu bato é 5. Depende da operação. Depende do stop. Uhum. Mas eu tenho entrado um pouco mais aí com 5, né? Mais vezes, eu falo. Ah, sim. Uhum. Cara, eu tenho um problema com esse negócio de aumentar contrato até hoje. Hum. Vou comprar essa negação aí, vai. Já que eu não tô comprando pro back, tá, galera? Ó, perigoso, né? Fechou. Ixi, se não fechou pra dentro do 30 ali, eu já me lasquei de novo. Deixa eu só ver aqui. Bati, eu achei que tava vendo uma coisa, não sei se tava. Não, ganhou, beleza. Vou colocar aqui o alvo 50% desse cara aqui. Nitidamente estou comprando um pullback, tá? Os 60 minutos também vai fechar agora, né? 60, acho que é o candle 36, isso, vai. É. Fechou um candle. Parece um gatilho de continuidade baixa. Hein?
Rapaz, não tá pegando nada hoje, ó. Tem a tribo no 33 e no 34 ali para ver Diego, quanto que deu ali o 50. Peraí que mexeu aqui. No de baixo, no 33. Aí, Pagou? não pagou, não. Ué? Não, ele passou dos 50 Ah, não, nessa. não pegou minha ordem não, bicho. Nossa. Não pegou, não. Eu vou deixar no 0 aqui. Deixar esse trem voltar na minha cara de novo, não. Ele fez um pullbackinho ali. Fez um pullbackinho no 33%. No 10 já pagou ali os 50%, ó. 33 dessa pernadinha. Ai, ai. Cara, que dificuldade de pagar 100 pontos, ó. Pagou. Depois, quando Nossa. paga, parece que dá uma arregaçada, né? Sofredor, no mente. Agora ele já deu o alvo ali. É, já vou Naquilo que você estava esmagar ele aí. esperando, né? Uhum. Diego, Oi? Da movimentação do dia, ele não chegou nos 50% aí, né? Não, de baixa não. Eu tava crente que ia lá, né? Tá vendo aí, galera? Agora que eu vi que ele bateu ali, ó. Vamos deixar escorrer aí. Vou colocar 2 aqui. E não vou ficar moscando igual mosquei, não. Vou sair no alvo aqui que foi muito feio aquilo ali. Acontece, né, Diego? Tá doido, bicho. Ó, no 10 minutos, claramente, né? 50% violinado ali. Aqui a gente tinha o gatilhão, ó como ele fechou pressionando e não passou, né? No de 15 tem um topinho ali no meio, hein, agora. Ó, bateu aqui, é um alvo lá do 120, que é esse topo aqui, que provavelmente é os 50% da pernada, finalmente. Passou direto ali. Acho que ele vai fazer igual ele fez na subida, né? Olha lá, ó. Agora, se rasgar aí, é chão. Olha lá, ó, já tá rasgando, ó. Ele subiu liso, né? Mesmo com esses entraves aí, ele subiu liso. Ô, Diego, Oi? você entrou nessa operação no cano 38, porque o 37 respeitou o gatilho do 24, a mim, né? Isso, exato. Porque eu tinha visto, eu estava vendo o gatilho, o 32 também, que tinha ganhado, né? É que o 32, ele não faz muito sentido para mim, porque ele é um rompimento, na verdade, né? Só que ele é verde. Nesse tipo de situação, a gente sempre busca o contrário, né? Então, eu usaria o 29, de novo, lá em cima. Ou o doji, que eu sempre uso, que é importante, independente da onde você está indo para cima ou para baixo. Mas pro 32 aqui, eu não estava dando muita moral, não.
O 32 não é gatilho. Ele só é um candle aí. O lance dele é que ele era um rompimento, né? Ele acabou negando esse rompimento. Sim. Entendi. Então, se fosse vermelho, talvez você se ligar nele também, né? Aí sim. Entendi. Beleza, valeu. Nesse ponto aqui, se ele fosse vermelho, talvez eu nem faria essa venda. Entendi. Beleza, valeu. Ô, Diego, lá no 15 ficou bonito, ó. Pra você ver, o 13 só veio testar a mínima do 8. Do 8, Acabou dando alvo que quem deveria ter dado era o 12 ali, né? É grande chance agora, galera, dele buscar quem? O 100% da FIBO. Ou vir aqui, ó, nesse maluquinho aqui. Por quê? Não parou no 50, rasgou. Ele pode fazer o movimento em V aí, né? Ou pode vir fazer um novo pullback aqui. É o que a gente tem que aguardar agora. Quando ele desce fazendo um pullback, ele busca fundo mesmo, né, dele? Isso. Se ele fizer pullback antes aqui, a chance fica maior ainda, né? Dele ganhar o fundo. Com esses dois candles vermelhos agora, ele fez o dobro da retração que ele tinha dado, do 35 ao 37. Do 35 ou 37. Deu o dobro dele. Ah, tá. Da retração, você fala. Boa noite, Albert. É Albert Ricardo mesmo, né? Isso aqui a gente subentende como se fosse uma falhazinha, né? Apesar que eu ia falar que esse cara é um cara Ariel, né? Mas não é muito bem definido, né? Porque ele tem mais corpo do que pavio aqui. Mas se ele fosse Ariel, seria uma falha de Ariel. Isso aqui ele tende a voltar para cima, né? Mas não faria para ação aqui nesse sentido não, tá? Só mostrando aí que poderia ser um movimento de falha. Testou um rompimentinho ali, hein? Será que segura? Pessoal, boa noite aí. Boa noite, Boa Diego. noite, Filipão. Cara, numa situação dessa aí, vamos supor que você não tivesse essa entrada em aberto aí. O que você esperaria para fazer uma entrada aí nesse momento aí? A retração, Filipão. Eu esperaria o quê? Eu vou colocar essa fibra aqui, ó. Já que ele tá jogando para cima, a gente vê a última pernada aqui, ó. Peraí. Essa fibra minha é meio bugada. Essa aqui com essa aqui. E aí usaria alguma coisa nesse sentido. Onde que seriam os pontos de parada? Tem o desse próprio 38, que ele está aí respeitando, e tem aqui um fundo. Então, os melhores pontos para se tentar vender seriam esses dois pontos aí. Beleza. Agora deixou um Ariel de alta aí, ó. Sendo assim, Diego, o seu stop não tinha que estar acima do topo do fundo do 35? Do fundo. Teria. Se eu quiser continuar na venda, tem que ficar aqui, ó. Vou deixar aí, vamos ver o que ele vira. Mas é difícil, não? Deixar voltar. Eu não fico, né? Eu prefiro fazer outra entrada. Não, então, estou te perguntando até mesmo pela parte técnica, de acordo com o que o amigo perguntou, entendeu? Sim, Que, tipo assim, exato. Aí tem que ficar abaixo do último fundo, né? Porque se ele está engatado numa tendência de baixo, qual que é a tendência, né? Dele testar fundo, e se ele respeitar, ele continua o movimento. Se ele não respeitar, eu sou obrigado a devolver a pontuação. E pelo andar da carruagem. Bom, só que se ele fechar abaixo também, galera, dá a venda que o Felipe queria. Vou colocar a linha aqui, ó.
E Diegão, vai ser um bom teste, porque você teria sido estopado se estivesse lá, né? Seria. pode dar uma venda no candle 37 aí nesse gatilho, né? De novo, repetindo o mesmo movimento lá de cima, né? O 37, Cadê igual eu assim? falei, é igual o 32 ali para mim, ele não é muita referência. Ah, beleza. Se ele devolver esse fundo aqui, aí já deu bosta, né? Pode ter dado bosta. Aí, ó, respeitou. Vou ver se ele testa lá de novo. Se não testar, eu vou só acrescentar aqui para não ficar muito colado. Ó, acrescentar aí. Vou ficar protegido na mesma região. Não vou deixar voltar na cara, igual eu fiz muito na minha vida. Deixa aí. Ou eu desço agora com mais contratos, ou ele vai lá, estopa, né? Tira a gente no zero. E fica chupando dedo aí. Ô, Diego, dá uma olhada no 30 minutos. Eu ia falar agora. Olha o Ariel que ele deixou no 30, né? Aí já me deu uma animada, né? De ter visto aquilo ali. E ia te falar também que esses pullback aí vem buscar lá embaixo, né? Vai deixando Isso o aqui para Ariel, mim, geralmente, time galera, frame. é o tipo de pullback perfeito, né? O Filipão falou, o melhor ponto de entrada é aqui, ó. Esse cara já veio, já testou, fundo rompido, o preço está caindo. Ele veio e ficou abaixo do fundo, já testou. Cara, não tem por que eu não arriscar nesse próximo candle. Ele respeitou o pullback. A probabilidade dele fazer o quê? Descer. Ele pode parar, ou ele para aqui, cria um novo 50, ou ele segue a tendência normal do preço, que é para ir para onde? Rompimento desse cara aqui. Eu preciso esperar ele fechar. Ele sempre trabalha nas ondinhas dele, ó. Aí, ó, posso ficar sossegado. Ele tinha que ganhar o 41 ali, ó. Ah, mas tá no 50. Pode crer. Pode crer. Esse 41 aí é o que eu tava enviesado de fazer uma venda aí por causa dele. Falei, caramba, será que ele vai bater ali, vai subir? Aí você só vai saber depois que o 43 fecha, não tem outro jeito, né? E olha como que o preço é sacana, né? Inicialmente ele era o primeiro alvo, né, Diego? Nossa, deixa eu fazer aqui. Eu tô com 3 vendido, compra 2. Vou fazer aqui. Não vai querer perder 700 agora não, né? Não, chega disso aí. Não vira, não. Se o Mário tivesse vendo, ele ia tirar uma agora. Verdade. Não sai no alvo, não, né? Mas o mais interessante, galera, é que vocês percebem que, por mais que ele fez toda essa embananação aqui, a leitura que a gente fez desde aqui, ó, estava certa. Lá no topo, lá no topinho onde ele negou, ó. Se está negando o topo, chance de voltar para onde? Pelo menos para os 50. Agora já ganhou, né? É o tipo de movimento, né, Diego? Que vai envezando o cara, o preço trabalhando e tirando. Falta na gente muita hora paciência, viu? Né? E tá dizendo lá no macro, né? Pois é. E, Diego, no caso, tu olhou aqui no 15 minutos também para entrar na venda? No caso, esse gatilho aqui, ó, 12. Para entrar na venda que eu fiz, a última venda? Isso. Nessa última venda, eu olhei especificamente o 5. Especificamente ele. O 12, que nem, como eu quero vender, ele não seria referência para mim ali no 15 minutos. Tudo bem, ele é um ponto de rompimento, né? Ele é um ponto de parada, mas não aquele que eu prefiro como se fosse, tipo, um gatilho, igual esse cara aqui, esses últimos que jogam o movimento realmente para baixo, né? E Mas percebe que sim, também ele fez uma serve negação, como né? rompimento. Oi? Uma negação também, né? Isso. Também teve o Ariel do 7, né? Do 30 minutos. Aí a hora que fechou o Ariel, esse Ariel ficou bonito. Ó.
Ariel perfeito, né? Nem tem teste, nem nada. Vai embora. Deixa assim esse fundo. Já dá para enforcar, porque acho que não desce mais não, Diego. Será que desce? Chegou nos alvos aí, Tá tem no mais alvo, né? alvo Tá para no alvo baixo? final aí. Respeita, olha lá onde que ele respeitou lá o Já gatilho. testou? Esse aí é o gatilho. Era o último gatilho daí, né? Não, acho que é o 7 que é o gatilho. Não pegou, não. Ah, pegou todos ali. Testou todos, só fechou acima, né? Todo mundo fechou rompendo, né, galera? Tem que levar isso em consideração. O ponto no 30 minutos é interessante, né? Ele também tá no gatilhinho lá do 30, ó. Se ele falha esse Ariel aí... Boa noite, Leovani. Guardar, esse é para subir. Ele continua o movimento do candle 12. Tua FIBA não estaria no 45 ao 43? Estaria. Máximo ali. Uhum. Se ele fecha abaixo do 39, venda. Fechou. Fechou? Então venda. Fechou bem sem de pulga. Ah, não, a linha estava meio... Ei, Renatão, aí você quebra eu, hein? Não, mas já fez uma coisa. Por mim, parece que olha lá, ó. ele devolveu, né? Devolveu. Não, fechou dentro. Fechou dentro mesmo. Ele passou tanta confiança com o gráfico. Pois é. Os caras estão me sacaneando. Enganou todo mundo. Já vou colocar o stop, porque se voltar para 50 já era. Nossa, até caro. Põe só 100 de gain, vai. Deixar aqui, ó. De gain. De stop. Eu vou fazer parcial, eu tô vendido, vou comprar aqui, ó. Deixa eu voltar mais. Pronto, já subiu mais o negócio. Olha, Diegão até quando erra, acerta, né? Mas ele deu alvo lá no 50%, né, Diego? Negou e deu alvo, né? Lá. Negou e deu alvo lá. Foi isso. Ótimo call aí do Renato. Vocês têm que perceber que as operações é sempre nas mesmas regiões, ó. Ou vai ser na região dos 50, ou vai ser aqui, acabou que é um fundo rompido, né? Que também é região de 50, você traçar FIBO. Ou vai ser no próprio fundo, ou no próprio topo. Nunca é avulso aqui, ó, num sentido totalmente sem nexo, né? A gente costuma muito fazer isso. Olha lá no 10. No 10 que ela tava mais bonito, viu? Deixa eu ver aqui. Não, fechou para dentro também. Não ficou bonito, não. Não, Diego, embora o 46 tenha rompido, né, o 45, mas acabou que ele deu alvo, né? Isso. Só que dá uma desconfiança, né? Quando ele fecha para dentro do movimento. Mas ainda aqui é tudo região de pullback, né? Então é melhor você pensar na venda do que você pensar numa compra, já que ele já está no 50. Na tendência, né, Diego? Isso. Isso que ainda começou testando para baixo, né? O 48? Tu muda essa FIBO por 47 ao 46? Sim. Só para a gente acompanhar o preço. Pode colocar aqui e aqui, ó, nova pernada. Se eu fosse fazer uma venda, seria de novo nesse 50%. Isso. Ou acima de um gatilhinho, na linha rosa. Isso. De preferência, quando ele chega aqui, ele toca alguns desses pontos aqui, né? E fecha abaixo. Diego. Oi.
Agora, por exemplo, ó, você está na operação e ele está caindo, certo? Certo. Vamos supor que daí, desse ponto aí, ele começa a voltar. Essa linha rosa é uma linha de diário. Certo. E o 47 fechou acima do fundo do 45. Isso daí seria um ponto de compra se ele voltasse a partir daí ou não? Ó, como eu só vou pensar em compra agora, Fabrício, principalmente com esse tipo de movimento, se ele fizer isso aqui, ó. Ele vai, faz o pullback, volta e não dá continuidade. Aí eu penso na compra. Do contrário, todo candle que ele deixar verde querendo subir, eu vou imaginar que é um pullback ainda. Até ele falhar. Então, ó, por exemplo, agora ele, beleza, ele já confirmou, tá? Mas, por exemplo, ali o 47, o fato dele ter fechado acima do fundo do 45, fica em dúvida, né? Então, não, porque ainda tem rompimento, né? Aqui você vê que ele fez o rompimento do 44. Então, Certo. ele poderia, se ele desse uma compra, ele poderia só fazer isso aqui, ó. Vir esse micro, né? Tá. E continuar descendo. Entendi. Que engana que deu esse pavio no 47, né, meu? Meio esticado Exato, assim. né? Aí que dá o... O cara já tá vendo uma possível manifestação de comprador. Nada Uma mais falha, é né, que Diego? nada mais é que um pullback, né? Ele só esticou um pouquinho mais ainda. Parece que no 30 ali não deu alvo ainda, né? Por isso que ele pode chegar nessa linha rosa e só depois querer voltar, né? Sim, a linha do diário lá. Deixa eu ver o que é. Ah, o viés era de venda, né? Arielzão aí, ó. É a mínima do dia anterior, o fundo que ele deixou. Tá rangeado aí, né? Tá em range. Mas você viu o diário no começo? Você ficaria com o viés de venda ao ver esse Ariel aí? Esperar um possível teste para cima para vender mesmo? Região? Não, eu não fiquei envezado, não. Deixa eu botar, ó. Não, né? Por causa do range que ele tava. A hora que eu abri, olhei e falei, nossa, lateralizou. Então, aí, para mim, eu marquei a massa, tinha marcado lá a massa, minha mínima dele. Como ele já estava abrindo aqui em cima, né? Ele abriu. Uhum. Ai, peraí, deixa eu coçar. Ele abriu, na verdade, ele abriu embaixo, né? Aqui perto do 50 do Ariel. Ele acabou Ele foi caindo, testar. pagando, Ariel, voltou lá em cima, e agora que ele desceu. É porque geralmente a gente vê esses candles aí no macro, né? A gente fica meio na dúvida se deve seguir ou não a mesma linha, né? É o que 5 eu falo, minutos ele ali. vai te nortear, né? Você pode se basear ali numa previsão pro dia, mas aí você tem que buscar lá fazer o seu viés acontecer nos gráficos que você opera, né? Igual esse 109 aí, Diego, do diário. Ele é um Arielzão de baixo e ele não ele fez foi subir, né? Se o cara ficar com esse viés aí, uns dá certo, outros não, né? Olha lá, verdade. 109. Uhum, Ele trabalhou dos 50 para cima. exato. Mas aí, eu acho que ele não é Ariel, não, esse candle aí. Ele já tá quase no meio a meio aí. Esse aqui também, Enfim. né? É, né? Chegou na mínima. No fundo. Lá. Sai essa pressão aí, ó. Diego, Oi. eu mandei uma mensagem lá no seu privado lá mais cedo para você fazer um candle a candle de 5 minutos, mas você já tinha feito de 2. Você desconsidera lá, é a mesma leitura, né? Para fazer o vídeo, você fala? Foi. Mas aí você pode desconsiderar, você já tinha feito um de 2, né? Fiz sim. Você falou que é a mesma coisinha, né? O movimento Eu vou é ver se o mês que vem, que a gente vai finalizar lá a mentoria, eu vou fazer gravar uma série aí também para o YouTube
Principalmente, eu até comentei que eu vou fazer, tipo assim, de como ir introduzindo gráficos a mais, né? Primeiro, destrinchar os 5, depois colocar mais um, depois mais um, depois mais um. Eu acho que isso pode ajudar aí, principalmente quem está Ajuda. querendo. Qualquer coisa do seu conhecimento aí ajuda nós. Ô, meu amigo, obrigado. Tudo a mais para ajudar é melhor. Beleza. Valeu, mano. Aí, tá vendo, Fabrício? Ó, ele, por mais que às vezes ele vai deixando falha de movimento, continua caindo, ó. Então, Pode ser agora que ele venha romper aquele range lá, né, Diego, no diário. Desculpa, amigão. Não, Pode, era né? exatamente isso que eu ia falar mesmo. Que daí é capaz dele despencar daí. Ele fez no diário aquele acúmulo que eu falei no começo no intraday. Exato, foi mesmo. Igual ele fez lá em cima no dia, né? É. Isso aqui, quando eu comecei a estudar, eu entendi como chamava de distribuição. Quando ele faz isso aqui num topo e cai, né? Obviamente, se cair, é distribuição. Se porventura ele rompe para cima, é acumulação, né? Que eles falam. Reacumulação. Isso. Aqui Isso nesse é caso. estudado em Wyckoff. Isso, exatamente. É Wyckoff. Se cair aí, vai fazer um base drop, né? Segundo a teoria dele. Que Eu é comecei impulso, aprendendo isso correção, aí. impulso. É top também. Cara, mas a leitura candle a candle ajuda demais, né? Isso é louco. Cara, unindo o contexto com a leitura de candle, é imbatível. É só ter a paciência, né? Cara, se souber esperar aí. Mas tá para vencer, né? Fez um Ariel para baixo, pagou. Fez um Ariel para cima, pagou. Só que igual eu falei, aqui eu não compro cereal, mas nem que... Sim, sim. É só para a gente ir vendo que, Sim, é. que funciona, né? E Legal. os dois, para mim, pode ter sido pegadinha, né? Porque esse aqui, ele fechou bem acima da marcação, e aí ficou meio duvidoso, né? Mas acabou que pagou. E esse aqui fez um areal de fundo, mas também já tá vindo lá do rompimento. Também ficou duvidoso. Ele fez uma negação fraca, né, Diego? Esse candle aí, 53, né? Uhum. Contexto de venda, negação fraca. Você coloca a FIBO do último movimento ali, você vê que ele deu o alvo mesmo. Exato. Eu queria que desse algum padrão só para eu mostrar onde que poderia pensar em compra, mas pelo jeito, galera, não vai rolar não. Eu queria mostrar para o Fabrício aí. Se ele rompeu aquela acumulação, cara. Agora Seria interessante mesmo esse padrão aí. Eu vou acelerar ele um pouquinho só para ver se aparece alguma coisa. Uhum. Porque Além vocês vão ver que fundo até duplo, então né? não tem como ver compra aqui, ó. Não tem jeito. O candle do 30 minutos está careca? Não tem Tá. como ver lá? De repente? Achei que é do 30, tá? Aqui, ó. Esse aqui. Pois é. Pode dar uma operação aí? Foi o que eu acabei de falar. Eu não compro, né? Diego. Oi. Um padrão de compra aí seria se o candle 48 tivesse fechado acima do 45. Porque ele já deu alvo, né? E devolveu o movimento. Aí sim, seria bom. Fechasse acima do 45. Aí seria uma falha. Aí seria mais interessante. Porque ele já veio do pullback, e aí já tá meio que comprovando, né? Um possível falha aqui. Ele poderia voltar para lá. Já está se formando uma falha aí, né, Diego? Até então é um pullback. Fechar para dentro do 52 ali não dá para pensar em uma compra? Fechar? Fechar para dentro dos 52. Cara, ainda não penso, não. Vai dar uma venda agora aí. 50%, né?
Porque você vai ter que ir indo arrastando seus 50, né? Até ver onde que pode... Eu pensaria em compra por causa do fundo, né? O cara Mas caçando qual fundo? Mas sem alvo embaixo aí, ó. 128, 560. Ah, o fundinho aí que ele rompeu? 14 ali, 30. Procurar um teste até ali, de repente até ganhar ali. Pois é, mas como é que vai 56 fez saber um que vai para pullback, lá, né? né? Se a gente tem esse contexto, né? A gente procura ver um padrão, né? Que você falou aí. Isso. Só Para ele ir que para até lá, agora, eu preciso que ele me dê alguma coisa aqui. Aí eu miro lá. esse candle aí tem que cair agora, né? Isso. Obrigação dele. Isso. Hein, Diegão, você não faz esse tipo de operação de tu ficar vendido aí, no caso, só acrescentando? Ó, peraí. Deixa eu... Ó, o que aconteceu aí? Ó aí, Fabrício, ó. Veio, fez pullback e tentou romper. Não ganhou o fundo, ó. Fechou forte ali, não deu conta de ganhar. Aí uma Possível falha? operação de compra. Mas Pode aí ser você uma falha aí, considera. né? Oi? Pode ser uma falha aí, né? Os 550 aí. Isso, é uma falha, né? 57, né? Aham. Mas ele precisaria testar o 54 ali embaixo, Diego? Para poder Se for subir? lá, se for lá, fica melhor. Mas o fundo tá aqui, ó. Ah, beleza. Era essa a pergunta. De qualquer forma, o stop seu é lá. Então, mas Aí o ele não ideal é visualizou o 54, né? Não. testar o 54, fechar acima do jeito que ele tá aí já dá uma compra, né, Diego? Já. Aqui é o ponto de compra. Agora ele pode violinar só o 54, pode violinar o Aí já 50, fica o mais 53, bonito o ainda, 54, pode fazer fica tudo um isso. fundinho duplo, né? Isso. Diego, Então, mas e agora? Ele não fez o teste, o 57, rompeu 56, certo? Certo. Não deu lá embaixo ainda para dizer que ele falhou. Ele não pode fazer com 58 esse teste no 56 e continuar o movimento, porque o 56 é um gatilho, 57 deu continuidade, e agora pode ter esse testinho. Pode ou não? Qual que seria a explicação? Então, o que é o lance aqui, ó? Foi o segundo teste no 50 e ele não caiu. Porque assim, já era obrigação desse cara aqui ir embora, ó, descer, certo? Ele parou no 50, tinha que ter descido. Então é como se ele tivesse falhado a favor. Esse cara deu o segundo teste no 50 e não rompeu fundo. Ele colou lá. Por que ele está vindo do 50 e não está ganhando fundo? Existe uma probabilidade desse cara subir. Agora, esse cara, ele tem que fazer o que no mínimo? Vou colocar aqui, ó. Porque aí vai ter esse tipo de movimento aí que você está falando. Ó. Você pode vir, colocar nesse sentido aqui. Se por acaso esse 58 fecha abaixo disso aqui, de rompimento, acabou, né? Vai continuar caindo aí. Mas, nesse contextozinho aqui, dessa última movimentação, a gente tem um fundinho duplo. Ele fez a retração no 50, era para romper fundo. Ele tinha que romper fundo, ele tinha que ganhar o 54. Ele chegou lá, ele tocou no 54, não ganhou. Tá certo. Então, aqui pode estar gerando, ou ele vai gerar um novo pullback para cair de novo, ou gera aí, ou, de repente, um rompimento, alguma coisa que faça ele buscar alvos um pouquinho maiores, onde não foi ainda. Mas, de qualquer maneira, o alvo dessa compra então. é o candle anterior, né? Aqui, se eu compro aqui, eu não fico na muita expectativa, né? Faço parcial, é logo por aqui já. Ó. Ah, tá. Se ele não passar, ele vai no candle nem anterior. violinar embaixo, né, Diego? Porque ele já está na violinagem do 54, é isso? No fundo aí, né? Isso. Ele já está no teste aí, né? Porque o que você tem que levar em consideração? O 54, ele é o fundo. Ele já foi testado. Já parou nele de novo, esse aqui não precisa fazer o teste de novo no 54. Aliás, já está no 50, já está em cima, né? Não, legal. Tranquilo. Então é tiro curto aí, né, Diegão? É tiro curto. 50% aí, beleza. Vamos... Aqui, deixa eu ver essa pesada, Diegão, é que ele não deu alvo aí na linha rosa, né?
Com um É, bem pode ir lá. segunda. Então, mas é uma compra, galera. Eu tô comprando assim. Vocês percebem que é uma compra. Didaticamente. Sim, sim. Top. Mas eu queria mostrar porque para você esperar algum tipo de compra, olha o que tipo de movimento que tem que fazer, né? Principalmente nesses dias assim. E É a mesmo assim, falha mesmo. ela é mais arriscada. Que legal, é legal. Não, mas valeu. Didaticamente é o que. Meu, essas regiões são embaçadas mesmo, hein, velho? Essa daí Esses eu... detalhezinhos que a gente vai pegando, vai ficando, vai nossa. melhorando o nosso operacional. Cada detalhe Hein, vai Diegão? ficando na mente. Esse candle 57 aí, eu já tomei muito stop nesse candle aí. Que eu vendia nesse candle, sabe? No Eu considerava 57. isso como uma falha. É. Você vendia quando ele fechava? Isso, quando ele testava lá os 56, lá, se ele Lá em retraísse um cima, né? pouquinho, eu vendia de novo, porque ele não completou o movimento. Agora eu parei com isso aí, né? Diminuiu os stop aí desse candle. Ó, ele fez, pelo menos, o que ele já fez aqui, galera? Ele já até ganhou, né? Conseguiu romper essa galera aqui, ó. Ganhou todo Ixi, mundo. olha lá, e mesmo assim já tá querendo voltar aí, ó. Você quer ir lá comer bolinho, meu bem? Tô na aula aqui, ó. Vai lá comer um bolinho aí, bolinho, meu Renatinho. bem. Esse Pelo Renatinho é menos eu não paparicado, apanhei hein? ao vivo. Mas é mimado esse Renatinho. Minha mulher. Pelo menos eu vivo muito bem com a minha Percebe-se. cara inteira, viu? Que metade não tem mais nada aqui. Deu uma retração bonita e um teste bonito, né? Querendo rasgar para cima. Quer Cara, dizer, Vanilson, deixa eu só pergunta concluir essa pergunta aí, o Fabrício. Claro. Vanilson, você ficava enviesado, então, que você achava que ia descer por causa da linha ali do fundo dessa 128, 560, não é isso? Por isso que você achava que ia continuar a venda, né? Isso, Renatão. Muitas vezes ele deixa um alvo para completar, e se ele testa e fraqueja, eu batia. Só que aí ele vinha, rompia e voltava e me estopava. Eu ficava procurando uma razão para isso, né? Ficava, mas por que ele veio? O Diego, ele opera, ele põe as linhas, mas ele não opera diretamente enviesado nas linhas, ele vê o movimento. Exato. Isso. É isso que ele faz. Inclusive, um colega mais cedo fez essa pergunta, por que acho que foi o Fabrício mesmo, você não espera se romper e voltar, você entra com compra? Você está vendo é o movimento, né, Diego? Você não olha, você tem as marcações, mas você não se enviesa com ela, você vai pelo movimento. Isso aí. Legal. Desculpa aí, Fabrício, eu te cortei. Te põe muita expectativa nas marcações, cara, sabe? Até demais. Acho que é isso, esquece do movimento. Então. Ele chegar numa marcação, galera, vocês têm que entender, ele tá chegando lá e fazendo o quê? Ele tá respeitando, ele tá quebrando uma fibra lá, ele tá negando algum movimento ali, para você dar uma atenção para aquela região, não é bateu ali, é operação. Muitas vezes dá, tá? Às vezes a marcação boa pode funcionar, mas é mais interessante como ele, por exemplo, tem essa linha aqui, ele chega fazendo o back, uma falha de fibo. Mas aí é legal, porque aí eu tenho um belo de um suporte e uma movimentação falhando. Então aí sim pode gerar a operação que vocês querem na marcação. Vai somando as confluências, né? Isso. E o lance de você estar na marcação é que pode ser uma operação no gráfico que você marcou. Por exemplo, se essa é uma marcação do diário, então pode ser um trade bom, né? Porque se está tocando um alvo do diário, pode ser que ele ande mais do que o normal. Então é para isso que vocês têm que usar as marcações, né? Não, legal. Eu venho vendo isso. Legal mesmo. É visão, né? É visão. Diegão, olhando pelo 30 ali, se esse candle começar a falhar aí, esse movimento, então no 30 pode ser um possível falha de pullback, no caso, né? Pode se pensar assim também, né? Sim, porque teoricamente é pro 11 despencar, né? Ele No tem caso... que testar a máxima do 48 e cair, né? Seria o mais ideal. É o topo mesmo, né? É o topo dessa fibra que você traçou aí, né? Isso, ele está fazendo esse micro movimento, né, aqui, e porém a gente está vendo que ele está aqui, ó, debaixo de um fundo rompido. Então, como ele parou abaixo, esse cara pode vir, violinar e voltar, né? Ah, beleza.
No caso aí, ele está devolvendo, né, o movimento. Aqui tá. Aqui tá. E se ele rompeu devolveu o 9, né? 9 rompeu o 8, o 10 tinha que fazer o pullback, o 11 tinha que descer, mas ele está devolvendo, né? devolvendo. Cadê o alvo no último rompimento? Acho que já, né? 46, né? Eu ia usar esse gatilho aí para tentar fazer essa venda aí, ó. Mas esse 557 é uma pegadinha muito boa, cara. Pegadinha aí. Mas é ele que é o gatilho, né? Quinto careca. Famoso quinto careca. Careca, buscou o gatilho lá, o 49. Qual que é o careca? O 62. 57. Também. Tem que ficar esperto neles aí, né, Leandrão? Assistindo aí. Aí. Tem que ficar esperto neles, né? Pessoal, acho que eu vou encerrar aqui hoje, né? Estender um pouquinho, passou um pouquinho da conta aí. Dar uma descansada e amanhã a gente brinca mais. Valeu, Diegão. Falou, Obrigado aí Obrigado, pelos Diego. ensinamentos aí Bom, hein, e pela companhia de todos aí, viu, homem? Valeu, Renatão. Obrigado. Obrigado. Comeu Valeu, bolo lá, que a boa gente noite. falou. Valeu, galera. Isso aí, Tamo boa junto. noite a todos. Valeu, Diego. Boa noite. Valeu, tamo Valeu, junto. Leandro. Tchau, tchau. Valeu, Leandrão.